Vamos fazer nossa pequena prece, mentalizando aqueles que nós sabemos necessitar. Nós também somos necessitados em alguma, em algum grau, né? Mas que possamos também pensar naqueles que estão num momento de dificuldade maior. Boa noite a todos que chegaram, e assim envolvidos que nos encontramos em pensamentos e também em sentimentos. Agradecemos o Pai mais uma oportunidade, mais um dia aqui na Terra, onde podemos nós, sem sombra de dúvida, Senhor, realizar muitas mudanças na nossa vida, mudanças para melhor, mudanças que valem a pena, dando à nossa vida um rumo sempre, cada vez mais, na tua direção, na direção das tuas leis, do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia, para que a nossa contribuição para o planeta Terra seja uma contribuição positiva, para que nós possamos ser esses trabalhadores da última hora e ajudar a transformação desse planeta de provas e expiações para a regeneração. Te agradecemos, rogamos, vibramos por aqueles que passam nos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações. Te rogamos também por todos os pontos desse planeta, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Que a nossa prece possa levar um pouco de alento e de claridade para esses corações. Gratidão por tudo, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, gente. Boa noite àqueles que foram chegando, que eu me perdi, não dá para ver todos na tela. O capítulo nosso dessa noite, nós vamos começar o capítulo 1, né? Que, na verdade, anteriormente, o que a gente fez? Foi a introdução do livro, comentamos alguns pontos sobre as colocações que o Emmanuel faz sempre nas obras de André Luiz. E essa noite, o que nos cabe fazer? Nos cabe falar um pouquinho em torno da prece, que a gente sabe que a prece, conforme o Livro dos Espíritos, ela tem 3 momentos: louvar, pedir e agradecer. Nós louvamos quando compreendemos verdadeiramente a grandeza do nosso Pai. Pedimos, quando temos juízos, pedimos com coerência. Quando não, pedimos muito sem entender do muito daquilo que estamos pedindo. E espero que sempre possamos ter o sentimento de gratidão dentro dos nossos corações, porque a gratidão, ela reflete a consciência dilatada, e a ingratidão, ela reflete o quanto que a consciência ainda está fechada. Então, em torno da prece, vamos lá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Isso, muito bem. Bom, vai haver toda uma colocação de Clarencio, que é um dos ministros da colônia espiritual Nosso Lar, que fica no umbral fino, é importante sempre relembrar isso, e lá existe, eles não dizem exatamente em que local, sendo o Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, enfim, eles não colocam, mas existe lá um templo do socorro. O ministro Clarencio faz parte dos ministros que administram essa colônia espiritual. E a gente vale ressaltar que para se encontrar em nosso lar, é preciso um mínimo de equilíbrio, um mínimo. Não pode ser uma pessoa tão desequilibrada para poder estar em nosso lar. A colônia espiritual, nosso lar, ela é mantida pelos 72 ministros, cujo um deles é o Clarencio, e nós precisamos entender que esse mínimo de equilíbrio que nós possuímos é para ajudar a manter a colônia nesse nível de organização na qual ela foi idealizada. Então, o Templo do Socorro, onde Clarencio vai falar sobre a prece e tudo mais, se localiza na colônia espiritual Nosso Lar. Vamos lá. O ministro Clarencio, ele começa a falar da prece, nos levando a um processo de reflexão
sobre a nossa conexão com o universo. Porque a prece foi tratada no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na terceira parte, onde, desculpa, gente, onde ela foi, eu perdi aqui, onde ela começou a ser tratada na lei de adoração. Porque a lei de adoração é para nós. Essa lei não é uma lei que Deus fez porque Deus é ególatra, né, e precisa que a gente o adore. Mas ela foi feita para que nós pudéssemos nos reconectar ao Pai. Por isso que existem tantas religiões. As religiões têm por finalidade religar nós com o nosso Criador. Porque Deus está sempre conosco, mas nós ainda não estamos sempre com Deus. Então, a lei de adoração existe para regular, para fazer com que essa comunhão ela seja realizada por nós. Então, o ministro Clarencio, ele coloca assim, mas todo petitório, né, que envolve a prece, que a gente viu que é um dos momentos da prece, louvar, pedir e agradecer, mas todo petitório reclama quem ouça. Isso é um companheiro do André Luiz, né, que está fazendo as colocações. Interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Porque a gente sabe que tudo no universo vive pelo amor do nosso Pai. Tudo no universo, sem a bondade e a misericórdia de Deus, não existiria. Nós estamos aqui, nós existimos pelo amor do nosso Pai, que é um amor que nós não temos como definir, não temos como classificar, não temos como nada. Porque tudo que a gente fizer, a gente reduz o amor de Deus. Então, o amor está fora das nossas fronteiras de uma conversa ou de uma definição, sem dúvida nenhuma. Então, o Clarencio vai explicar, né, vai falar um pouquinho dessa prece que vai exortar a providência divina, que a providência divina é a solicitação, né? Desculpa, ele não é a solicitação, né? A providência divina, ela diz respeito às nossas necessidades, a resposta do Pai às nossas necessidades. Então, o ministro Clarencio, ele vai dizer quem é que vai ouvir os rogos da planta que ainda não tem capacidade de fazer uma prece. Por quê? Quando a gente se encontra numa situação de dificuldade, a gente pode acionar a prece como um instrumento para nos reorganizar, nos equilibrar, fazer essa conexão mais estreita e podermos, de uma forma mais lúcida e mais abrangente, compreendermos a resposta de Deus àquilo que nós estamos rogando. Então, o amigo do André Luiz vai perguntar, se eu não me engano, é Hilário, vocês me corrijam, porque vocês sabem que eu, para nome, eu sou uma maravilha. A Márcia já fez assim que graças a Deus. Vocês sabem que eu troco os nomes, eu esqueço o nome, eu sou ótima nisso, né? Ele faz essa pergunta, como é que Deus vai saber, ele vai praticar a sua providência divina, a sua ajuda para aqueles que não sabem rogar, porque nós sabemos. Por exemplo, então, ele faz a pergunta da planta. E aí o Clarencio responde, a lei como representação de nosso Pai Celestial, porque a lei representa, a lei de Deus representa. Nós estamos falando de lei, nós não estamos falando só da lei divina, mas também da lei material, que todas as leis que nós aqui conhecemos, as leis materiais, por exemplo, a gravidade, as leis da matemática, tudo isso fazem parte de Deus. A gente apenas conseguiu compreender um pouco o seu mecanismo, né? Mas elas são leis de Deus. Então, a lei como representação de nosso Pai Celestial manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que o servem. Então, sem sombra de dúvidas, existem muitos agentes que vão fazer com que os rogos da planta que não consegue pensar nem falar, as nossas petições, os nossos petitórios, como ele colocou ali, possam ser atendidos. No caso, continua Clarencio, no caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos de que se propunha atingir. Então, ele mostra que todos nós, de alguma forma, nós participamos dessa harmonia universal. E é interessante isso,
Vale relembrar de novo, eu sempre cito muito a questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. A gente está aqui encarnado. Passar por provas e expiações, estou, né, parafraseando, passar por provas e expiações e concorrermos para a obra universal. Então, nós nos ajudamos mutuamente em algum nível. É claro que aquele que tem mais, mais ajuda, aquele que tem menos, menos recursos tem para ajudar, mas ajuda de qualquer maneira. Então, ele mostra para a gente que o Pai se utiliza das suas criaturas para socorrer as suas próprias criaturas. E que bom que Deus assim procede, porque é através da caridade que nós vamos nos transformar, que nós vamos nos salvar, porque não foi nos ofertado pela doutrina dos espíritos um instrumento para a salvação, que se chama a caridade. Então, imagina se a gente não pudesse fazer a caridade, nosso processo de evolução espiritual, ele seria um processo muito lento, seria muito lento. Então, um instrumento poderosíssimo para nos transformar e nos salvar chama-se a caridade. E é justamente nesses momentos que nós somos instrumentos da lei divina, instrumentos do amor e da misericórdia do Pai. Então vamos lá, vamos seguir o raciocínio do Clarencio. Nós temos algumas colocações para falar de Deus, nosso Pai. Uma delas é que Deus é imanente, existe a imanência divina e a onipresença divina. A imanência, filosoficamente falando, ela refere-se à ideia de que o divino está em nós. Tanto é, isso é uma colocação filosófica muito utilizada nas filosofias orientais. Tanto é que a gente tem um tipo de comprimento dentro dessa cultura filosófica religiosa que fala muito dessa imanência divina, que é o namastê, que nós tanto ouvimos falar. O Deus que habita em mim, ou seja, a divindade que habita em mim, o divino que habita em mim, saúda o divino ou a divindade que habita em você. E a gente, de vez em quando, a gente usa o tal do namastê, né? Muito conhecido. Então, a imanência refere a essa ideia de que o divino está intrinsecamente presente no mundo, impregnando cada aspecto da existência. Essa perspectiva enfatiza que o sagrado não está distante de nós, isolado em um reino transcendente, mas se manifesta e se faz sentir nas relações, na natureza e na própria vida. Então, a imanência fala dessa presença divina que está em nós. Então, nos aproxima muito da divindade. Saber que Deus está dentro de mim, a sua divindade, o seu amor, a sua misericórdia, o seu pacífico, né, a sua paz está dentro de mim, tentando me pacificar, tentando me levar para um processo de amor-terapia, para que eu possa me transformar. Olha que coisa boa. E a onipresença, que também é muito utilizado para falar como atributos da divindade, por sua vez, se refere à capacidade do divino estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não existe limites espaciais e temporais. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como ele faz isso, eu não tenho como responder. Mas vocês têm como perguntar a Deus, se ele responder para vocês, vocês me dão um toque. Eu não sei como ele consegue, só sei que ele consegue, ele tem essa capacidade. Então, é interessante a gente entender que não importa aonde nós estivermos, essa imanência, essa onipresença de Deus está com a gente. Então, aqueles que lá se encontram nas trevas, que foi o último livro que nós estudamos, de libertação, lá a imanência e a onipresença divina está lá. E a gente pensa, nossa, quanta abnegação, né? Coisa que a gente não tem, por muito menos a gente não tolera as pessoas. E enquanto que Deus está com a gente em qualquer situação, em qualquer lugar. Se eu estiver nas trevas, Ele está comigo. Se eu estiver na luz, Ele está comigo também. Isso não é bom, a gente compreender esse atributo da divindade, é entender que se a gente está triste, Deus está dentro da gente, tentando tirar a gente com seu amor e sua misericórdia, nos ajuda a tirar, tentando nos ajudar a sair dessa tristeza. Então, Deus está com a gente sempre, sempre.
O divino está dentro de nós, tentando nos resgatar com seu magnetismo, com seu amor, porque o magnetismo é a força mais poderosa que existe no universo, tentando nos arrastar para o lado da luz, para o lado do amor, o tempo todo. E Deus está sempre com a gente em qualquer lugar. Então, esses dois atributos não nos faz pensar ou crer num Deus que está distante, sentado num trono, como se entendia lá na época de Moisés, distante, observando só a humanidade, de longe. Não, ele está comigo o tempo todo. E tem atributos que não são meus, que estão acima da capacidade humana, porque Deus tem o máximo do amor, o máximo da paz, o máximo da misericórdia, qualidades estas que nós estamos aprendendo a cada dia, mas que nós ainda não dominamos essas qualidades totalmente. Mas que bom que a gente pode saber que a gente está a caminho e que essa presença de Deus está chamando, tentando levar a gente para o caminho do bem a todo minuto. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Então, feito essas colocações, a gente vai continuar com as colocações do Clarencio, tentando fazer uma ponte entre aquilo que já falamos, entre a doutrina dos espíritos, sobre essa imanência, sobre essa onipresença, para esse mecanismo que o Clarencio está ensinando para a gente. Ele fala assim, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aquele que está antenado no bem, ele pode ser instrumento da divindade a qualquer hora. Uma pessoa, por exemplo, que esteja perambulando pelas ruas, um exemplo bem simplesinho, né? Com muita fome e que roga a ajuda daquele que passa pela calçada, apressado com os seus ideais, com os seus compromissos, naquele instante, a presença divina que está em mim pode me dar me inspirar, abrir a minha sensibilidade para olhar para aquela criatura, porque, em geral, essas criaturas são invisíveis dentro da sociedade, fazer com que eu volte meu olhar para aquela criatura e pergunto o que ela deseja. Um exemplo. Ela pode dizer para mim, eu tenho fome, eu só queria algo para comer. E naquele instante, meu coração tocado, sensibilizado, mais próximo dessa imanência, onipresença divina que está dentro de mim, ela pode me sensibilizar a levá-lo a algum lugar e dar a ele algum tipo de comida para que ele possa se manifestar. E aquela criatura que já estava ali pedindo a ajuda de Deus há horas, porque não sabia o que fazer para comer naquele dia. Então, entenda, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. Nós podemos ser instrumentos da divindade aqui na Terra. Então, Deus não só sabe das necessidades no âmago, porque Ele está dentro de nós e as conhece muito antes, das vezes, da gente perceber que tem aquela necessidade, como, ao mesmo tempo, essa força poderosa que está dentro da gente, que a gente pode se conectar, nos faz mais sensibilizados, nos torna mais empáticos em relação às dificuldades dos outros, e aí a gente pode ser instrumentos de Deus. Olha que coisa linda dentro de nós. Quanto potencial todos nós trazemos sem distinção. Sem distinção. Então, o Clarencio, ele aborda isso, por isso que eu falei da imanência, da onipresença, para a gente entender essa divindade dentro da gente, essa força desse amor dentro da gente, e quando a gente está mais conectado, mais aberto a ela, nós podemos se tornar instrumentos de Deus. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Quando nós ajudamos alguém, ajudamos em nome de Deus. É isso que a gente precisa compreender. E eu vou explicar isso me utilizando de uma passagem de Paulo de Tarso, quando ele conversava com Lucas, dizendo do quanto que ele gostaria de escrever um evangelho embasado também nas narrativas de Maria, mãe de Jesus, mas que ele não havia, que ele não tinha tempo para isso, e ele roga a Lucas que o faça por ele, já que ele não vai poder fazer. Isso está no livro Paulo e Estevão. E aí o Lucas faz uma colocação
muito bonita em relação à missão, ao trabalho de Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso vira-se para Lucas e fala assim: todas as glórias pertencem a Deus. E é verdade, porque quando a gente está instrumento da caridade, é o amor de Deus agindo por nós, porque nós estamos encarnados aqui na Terra pela misericórdia de Deus e não pela justiça, se a gente pudesse separar isso de uma forma didática. Porque todos nós infringimos, de alguma sorte, nos afastamos, melhor dizendo, das leis de Deus, e não temos, pela justiça, méritos para estar aqui encarnados. Mas como a justiça de Deus é misericordiosa, e a misericórdia dá oportunidade àquele que não tem méritos, mas tem potencial para vir a ter. Então, nós estamos encarnados aqui, todos nós, pela misericórdia do Pai. Então, quando agimos em caridade, é a oportunidade que o Pai nos dá para que nós possamos nos transformar e retornar à estrada que leva às suas leis, ao seu caminho, ao seu amor. Então, por isso que todas as bênçãos pertencem ao Pai. O foco de todo o amor, de toda a abundância, vem de Deus. Então, ele fala, as correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, ou seja, a abundância, os jorros, né, transubstanciadas de maneira infinita. Por que de maneira infinita? Porque cada um de nós tem necessidades diferentes, não tem? Um está com fome de comida, o outro está com fome de conhecimentos espirituais para poder dar conta da sua vida. Cada um tem uma fome diferente, tem uma necessidade diferente. Então, ela se transubstancia de maneira infinita. Da luz suprema à treva total, e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, porque a ajuda de Deus tanto se faz com aquele que está num patamar mais evoluído, com maior potencial de vibração, com mais luz, até aquele que está nas trevas. Não é assim que funciona? Deus ajuda a todos. Então, é isso que ele está falando. Do fluxo e do refluxo do sopro criador através dos seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude que nos aguarda, né? Que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, assim, a gente está falando dos instintos, da razão, da humanidade. A minhoca também contribui para a obra da criação, para o Criador? Sim, porque ela vai aerar a terra, melhorando a condição dela de fertilização. Então, mesmo ela, através do instinto, ela trabalha em prol à humanidade. Nós, através da nossa inteligência, nós podemos levar recursos e ajudar muitas pessoas a terem as suas necessidades biológicas, emocionais ou espirituais sanadas ou atendidas, né, através da inteligência. E quando nós alcançarmos a angelitude, porque um dia também seremos espíritos angélicos, espíritos puros, imagina o quanto nós vamos poder ajudar muito mais, muito mais. Mas a minhoca, até o anjo, ajuda, só que com potenciais diferentes, né? Então, era só para a gente compreender isso, que todos nós somos úteis na obra da criação. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai falar sobre a ação da prece, né? Quando nós oramos, como é que será que o nosso pensamento caminha pelo universo? Eu que estou orando por alguém, fazendo... Como é que os seres, né, que estão a trabalho do nosso Criador, como eles podem atender às nossas necessidades, porque nós já descobrimos que nós podemos ser instrumentos da divindade, que todos nós podemos participar, né, desse concerto divino, dessa ajuda mútua. Como será que a prece, então, ela vai chegar aonde ela tem que chegar? Claro que Deus já sabe de tudo que eu preciso, mas ele não vai se utilizar da própria criatura para ajudar a criatura? Então, é isso que Kardec aborda isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que, em verdade, é o penúltimo capítulo, porque o 28 vai falar da coletânea de preces. Então, no capítulo 27, vai falar da ação da prece.
E aí os espíritos nos ajudam assim. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, pelo pensamento, nós fazemos o quê? Uma comunicação, uma ligação, uma comunhão. A gente vai realizando essa comunhão pouco a pouco. Porque o Pai já está com a gente, mas a gente não está ainda com ele. E essa comunicação também, ela vai se propagar para que outras criaturas que estejam dispostas a fazer o bem, a caridade, elas possam perceber e ajudar as criaturas que se encontram na sua retaguarda. Então, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, veja bem, quando nós oramos, o nosso pensamento pode chegar àquele com quem rogamos, por exemplo, eu gosto de fazer prece, tem gente que fala assim para mim, eu gosto de fazer prece para a Virgem Maria, chega lá, chega. Eu gosto de fazer prece a Doutor Bezerra de Menezes, ok, né? Mas também eu gosto de orar e vibrar para o meu filho, independente disso. Você pode fazer? Pode. O seu pensamento vai chegar lá? Pode. Vai envolvê-lo? Vai. Suas vibrações de pensamento vão envolvê-lo. Mas como? E aí Kardec vai falar. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, de como é que o meu pensamento consegue se propagar e chegar até o objetivo, independente se está do outro lado do planeta, independente se mora em outro planeta ou em outra galáxia, também pode chegar. E aí que Kardec vai nos explicar. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, ou no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. E nós sabemos que, pelo Espiritismo, nós estamos todos nós mergulhados no fluido cósmico universal, como os peixes estão mergulhados na água. Então, o nosso pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal. Então, quanto maior a força da nossa fé, mais longe o nosso pensamento pode ir. Olha que coisa interessante. Então, não tem barreiras geográficas nem temporais para a nossa prece chegar. Nós podemos rogar para um outro que está do outro lado do planeta e nossa prece chegar até lá, nossa prece e vibração envolver aquele que amamos. Nós podemos rogar para Jesus, que é um governador da Terra, e a nossa prece vai chegar a ele. Nós podemos rogar para qualquer um em qualquer lugar, porque nós estamos todos mergulhados nesse fluido e as ondas do nosso pensamento, elas vão se propagar nesse meio chamado fluido cósmico universal. Por exemplo, a nossa voz, ela se faz porque nós temos o ar. Se a gente estivesse dentro do vácuo, a gente podia gritar que não produziria som nenhum. E ela só se propaga porque nós temos o ar. E o nosso pensamento se propaga em que meio? Não é o ar, mas sim o fluido cósmico universal. Então, ele é sem fronteiras. Vocês estão muito quietos, está tudo ok por aí com vocês? Posso seguir? Então, tá bom, vou seguindo, hein? Se não tem dúvida, vou mandando brasa. Então, vamos lá. O fluido recebe a vontade, né, da nossa vontade, da vontade daquele que ora. Pode falar, Elisa. É assim que funciona as reuniões de radiação, né, Eli? Uhum. Exatamente. Né? Exatamente. Você reúne, ora e vai através do fluido até aquele que é necessitado, né? É exatamente isso. As reuniões de vibração é assim que se propagam. Aquele que está lá participando da reunião de vibração, né, aquele que se propõe a fazer isso, ele vibra por aqueles nomes, por aquelas pessoas naquele instante, e suas boas vibrações, elas vão se propagando pelo fluido cósmico universal até atingir o objetivo que é a pessoa. É exatamente isso. Perfeito, Elisa. Perfeito. E aí Kardec continua, esse fluido recebe da vontade uma impulsão, é preciso ter vontade fortalecida, porque ela é que vai dar a impulsão, né? Ele é o veículo do pensamento, quer dizer, a vontade, né, vai gerar uma impulsão que vai se propagar pelo fluido cósmico universal. Quanto mais forte for essa vontade, mais ele pode chegar a alcançar distâncias imensuráveis. Como o ar, o é do som, que eu acabei de falar, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao passo que a do fluido cósmico universal se estende ao infinito, sem barreiras. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço,
de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, não tem problema isso. Ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro pensamento, como o ar transmite o som. Ok? Então, a gente vê quanta coisa a gente pode fazer, mesmo que a gente não tenha recursos financeiros para socorrer ninguém, mas uma prece a gente pode fazer. Então, vamos lá, vamos seguindo. E aí, no meio da conversa, só botei a título de curiosidade, ele vai citar o Clarencio, a escada de Jacó. A escada de Jacó, ela está no Velho Testamento, quando eu coloquei ali, Gênesis, capítulo 28, de 11 a 12, que narra o seguinte: tendo chegado Jacó a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, já estava de noite, né? Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. De uma forma metafórica, está falando aquilo que Kardec vinha falar muito tempo depois, né? Mas numa linguagem mais simbólica, para entender que os anjos do Senhor, a sua criatura, vem socorrer as outras criaturas, elas descem das alturas, do lugar de luz, para socorrer mesmo aqueles que se encontram nas trevas. Não há distância de tempo ou espaço. A prece nossa, ela ultrapassa todas essas barreiras materiais. E ela vai chegar a qualquer lugar. Basta nós termos uma vontade forte, dirigida, com sentimentos, permeada por bons sentimentos. Então, a escada de Jacó, né, já em A Gênese, já falava como que a nossa prece ela é ouvida, o quanto que nós somos atendidos pela espiritualidade superior. É só para a gente, né, que talvez alguns não sabiam o que era a escada de Jacó. E aí Clarencio continua: cada prece, tanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Cada um de nós aqui tem um tom vibratório, tem uma frequência. Imagina um espírito muito trevoso, tem uma frequência muito baixa, não é? Mas tem uma frequência, não tem? Tem uma frequência baixa, não é de tão longo alcance, mas ele tem. Ele vai ser atendido? Vai. De conformidade com o quê? De conformidade com a sua evolução e com as suas necessidades, mas sempre vai ter um trabalhador ali que vai poder atendê-lo. Deixa eu só ver o que foi colocado aqui no chat. Orar constitui a a Bárcia que está falando. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Assim, Mecanismos da Mediunidade, que é o livro que nós vamos estudar também, se Deus quiser. Então, a oração pode nos transformar quando é feita do fundo do coração, quando são palavras ocas que saem sem nada, não. Mas ela pode nos ajudar a nos elevarmos, sem sombra de dúvida. É isso aí, Márcia. Então, é claro que todas as preces vão ser ouvidas, e ali, sempre dentro da nossa frequência, do nosso tônus vibratório, do nosso tom vibratório, melhor dizendo, nós vamos ter criaturas que por ali passam para nos ajudar em nome de Deus, em nome do Criador. Então, a gente entende que todas as preces são atendidas. Vamos lá. Isso aqui é só para a gente relembrar alguns conceitos da escola, né? Tem as ondas longas, que ela é longa porque ela tem uma distância entre uma crista e outra muito grande. Ela é uma onda média ou curta ou ultra curta quando essa distância aqui é mínima. Então, diz lá os estudiosos que os espíritos superiores, eles têm ondas, eles vibram o pensamento deles em ondas curtíssimas, ou seja, elas têm pequena distância, mas uma amplitude imensa. Ela é capaz de ir em alturas incomensuráveis. Para a gente fazer uma comparação, as ondas longas e médias são aquelas ondas do nosso rádio. Do nosso rádio, eu já não sei se as pessoas ainda ouvem muito rádio, né? Porque a gente hoje tem tantos outros recursos que eu acho que
as rádios não são todo mundo que utiliza rádio. Eu, basicamente, não ouço rádio, porque rádio aqui em Petrópolis é um caos, né? Se você está no seu carro andando, daqui a pouco você entra numa rua, pronto, você já perde totalmente a conexão com aquela rádio, porque dependendo das montanhas, dependendo das torres, a torre não pega ali, aí você fica sem sinal, né? Mas as ondas de rádio, elas são ondas longas, mas elas têm uma distância da Terra até as esferas ao redor da Terra, ela tem de curtas amplitudes, elas vão pegar pequenas faixas só. As ondas curtíssimas, elas podem subir numa distância incomensurável. Eu vou trazer aqui um exemplo para a gente poder entender isso aqui. A gente vai ver que as ondas de rádio, elas são mais o quê? São longas. As ondas do raio-x, por exemplo, elas são muito curtas. As ondas do raio-x são tão curtas que podem o quê? Nos penetrar, não é verdade? Não tem uma barreira. Elas têm um poder de penetração muito maior. E também um alcance muito maior. Isso é só para a gente relembrar algumas coisas lá da escola, que eu acho que isso é importante. Por exemplo, a cidade espiritual do nosso lar, isso está no livro Cidade do Além, da Eigorina Cunha. Qualquer dia desse eu vou dar esse livro de novo, uma aula para a gente relembrar os conceitos, que é sempre bom. Ela diz lá, né, por narrativas, que vai tirando do livro Nosso Lar e tudo mais, que nosso lar se encontra na ionosfera. Olha só, as camadas, né, da nossa atmosfera. Nós vamos ter a camada da troposfera, onde os aviões trafegam, as camadas da estratosfera, da mesosfera, da ionosfera. E aqui a exosfera, onde as naves espaciais conseguem circular. Nosso lar está aí na ionosfera. Então, para que a minha prece, eu que estou aqui, ó, na crosta da Terra, ela pode chegar até o nosso lar tranquilamente, só que ela tem que ser uma onda ultra curta, eu tenho que vibrar de uma forma, com uma vontade, com os sentimentos mais puros que eu tiver dentro de mim. E ela é capaz de alcançar toda essa distância aqui. Eu só trouxe para a gente relembrar, né? Aqui, esse mapa aqui, nós vamos ver que essa primeira camada aqui que eu estou circundando com o mouse é a... Gente, faltou um nome. Acabei de falar agora, né, que a camada que a gente anda, como é que eu falei? Enfim, aqui a camada mais próxima da Terra. Crosta, isso mesmo, obrigada, Márcia, faltou a palavra. Aqui nós estamos na crosta da Terra, que é onde nós andamos, circulamos, vibracionalmente se encontram as trevas, né, espiritualmente falando, acima nós vamos continuando, né, acima nós temos um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino, aonde está situada a colônia espiritual nosso lar. Então, olha que interessante, a colônia espiritual nosso lar está aqui, ó, na ionosfera. A nossa prece, se for uma onda ultra curta, ela pode chegar, ultrapassar até isso, ir muito além de todas essas barreiras, de camadas atmosféricas, de barreiras do nosso planeta. A nossa prece pode chegar até a outros planetas, mas é claro que para tal, a nossa força de vontade, o nosso grau evolutivo vai ser levado muito em consideração. Aqui é só para a gente ver como as nossas ondas de rádio, elas batem na ionosfera e voltam para a Terra, né? Que a ionosfera tem essa importância, que como ela é uma onda que não consegue subir, porque a frequência dela não é uma frequência muito alta, o que acontece? Ela bate, vai ricochetear, vai voltar. Então, olha que interessante, nossos pensamentos podem, quando forem mais elevados, ultrapassar tudo isso. Foi só para a gente fazer uma comparação, para a gente entender que a gente pode vibrar, que nem ondas de rádio, ou se a gente quiser evoluir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós podemos ultrapassar todas essas barreiras e ir muito além de tudo isso. Foi só para a gente lembrar. E aí o Clarencio continua. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança.
Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. O que ele quis falar, os princípios da herança? Ele quis dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Se estamos muito evoluídos espiritualmente ou pouco evoluídos espiritualmente, devemos isso a nós mesmos, não aos outros. Da nossa evolução espiritual, compete, através do trabalho, nós fazermos com que ela possa evoluir, que ela possa crescer dentro de nós. Então, por isso que o Clarencio fala que ela compete nos considerar igualmente os princípios da herança, ela está regida pelos princípios da herança, ou seja, se eu muito trabalho e me aperfeiçoo, eu tenho uma grande evolução. Se eu fico parado, não quero ter trabalho de estudar, não quero ter trabalho de refletir, a minha evolução fica estagnada, também da mesma maneira. Então, ele continua aqui, deixa eu ver onde que eu parei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Então, vamos só voltar aqui. Então, imagina que eu sou um ser que estou me espiritualizando. Eu consigo estar numa vibração acima, né? Na direção para cima da ionosfera. É só falando de vibrações, né? Quantos que eu vou poder, olha só, quantos que eu vou poder ajudar? Se eu consigo, né? Se eu tenho uma vibração, um tom vibratório, uma frequência elevada, né? Que se faz elevada pela minha evolução moral, olha quantas esferas, quantas camadas espirituais que eu vou poder ajudar. Eu vou poder ajudar desde aqueles que estão na crosta terrestre, até um exemplo, né? Até aqueles que se encontram na ionosfera, que é onde se encontra o nosso lar. Olha quantas dimensões espirituais, quantos espíritos eu poderei ajudar. Então, é só para mostrar que quanto mais a gente evolui, mais a gente pode auxiliar a criatura. E é isso que o Clarencio está falando aqui. Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai poder ajudar. Porque aquele que está em cima, que está lá em cima em nosso lar, ele pode descer para auxiliar quem está nas trevas? Sim. E aquele que está nas trevas pode subir para ir lá visitar, ou tentar ajudar, ou tentar influenciar alguém que está em nosso lar? É incompatível vibracionalmente. Assim como as ondas de rádio bate na ionosfera, ricocheteia, volta, porque é incompatível, da mesma forma que entrar nas trevas, só tem como subir, só tem como chegar a uma condição de viver em nosso lar a partir do momento em que faz a sua transformação interior, e aí muda a sua frequência, amplia a sua frequência, e aí ele pode subir a esferas maiores e também pode ajudar toda essa gama, desde aqueles que estão nas trevas até aqueles que se encontram onde ele está. Eu dei o exemplo de nosso lar. Não sei se eu me fiz entender para todos. Consegui? Foi? Então vamos lá. Vamos chegar, vamos seguindo. Aí o Hilário de novo. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, a irmã Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente dos propósitos malignos, né? À frente daqueles que ainda fazem o mal, né? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Ora, gente, o homem que pretende cometer um crime, ele estará a serviço da prece? E aí o Clarencio vai dizer que não, claro que não, né? Mas antes disso eu quero lembrar, porque isso aqui já foi pergunta que foi feita em minha aula, se alguma pessoa tem a missão de fazer o mal. Já me foi feita várias vezes essa pergunta em várias aulas. E aí eu trouxe a 470 do Livro dos Espíritos para a gente poder embasar a resposta. Kardec pergunta: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão, quer dizer, vieram com missão de nos fazerem, de nos provocarem tentações, né, de nos induzir ao mal? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Pergunta Kardec. E aí a resposta dos espíritos: a nenhum, ou seja, sem exceção, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Então ninguém tem missão de praticar o mal. A pessoa é mal porque ela é, mas não porque ela tem a missão de fazer o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe
que assim proceda, pode Deus permitir que ele haja de forma errada, para vos experimentar, para nos testar. Nunca, porém, para lhe determinar tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, assim, tem um pensamento que diz assim, o mal só se insinua onde não viger o bem. Então, se o mal se insinua na minha vida, é porque eu ainda tenho uma brecha para que o mal entre. E muitas vezes esse mal se insinua, ele pode representar a sua insinuação, uma provação para eu poder estancar ele naquele momento ali. Então, Deus permite como uma provação. Mas se a gente se deixa arrastar, a gente que se deixou, porque não existe arrastamento irresistível, como o livro dos Espíritos também coloca. Então, o mal que nos visita para nos testar, para nos provar que nós podemos fazer o diferente, mas para isso nós temos que pôr para funcionar a toda a prova a nossa vontade, a nossa determinação em fazer o bem. Então, o mal só se insinua onde não viger o bem, ok? Então, Clarence, o Hilário está perguntando ali se aquele que pretende fazer o mal, ele age, né? Olha só a pergunta dele. Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Claro que não, né? E aí Clarence vai explicar. Abstenhamos-nos de impregnar a palavra prece, de empregar a palavra prece, quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarence o bondoso, digamos, invocação. Ele está invocando o poder do mal, mas não da prece. Ele está naquele instante que ele deseja cometer um crime, ele está entrando em sintonia naquele instante com espíritos tão perversos quanto ele que deseja fazer o mal. Então não é uma prece, né, mas é uma invocação do mal. Porque se você deseja fazer o mal, você entra na sintonia. Se você deseja cometer um crime, você entra na sintonia de todos aqueles que gostam e praticam o crime. E acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está evocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredo do poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumento de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam a energia para o bem ou para o mal. Então, quando nós estamos imbuídos de fazer o bem, nós teremos a companhia de bons espíritos. E quando nós estamos imbuídos de fazer o mal, de que companhias nós vamos nos servir? Do mal. Então, nós vivemos dentro de uma psicosfera de conformidade com o nosso nível evolutivo. Para sair dela, é preciso fortalecer a vontade de querer ser bom e de fazer o bem, de viver as leis de Deus. Gente, se tiver alguma pergunta, me interrompa, tá? Que senão eu vou fazendo toda a vida. E aí o Clarence continua. Estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se foram um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédios dela, mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inominável fundamento da lei. Então, só para dar um exemplo disso daqui, eu estava vendo que vinha depois. Cada vez que, por exemplo, eu tenho um pensamento de fazer o mal a qualquer criatura, não importa que criatura seja essa, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro a ser atingido por aquele mal que eu estou desejando sou eu mesma, porque tudo é vibração.
eu vou jogar aquilo para o meu perispírito, vou desorganizá-lo, podendo, dependendo da força, da intensidade ou da duração, adoecê-lo a curto, a médio ou a longo prazo. Então, o primeiro que vai sofrer aquele mal que eu estou desejando sou eu, para depois, sim ou não, atingir o seu objetivo. Por quê? Porque se eu desejo o mal de uma determinada criatura, mas aquela criatura não merece aquele mal, porque ela já evoluiu, ela está em outro momento da evolução dela, aquele mal que eu estou lançando na direção dela, ou tentando fazer a ela, vai bater e vai voltar para mim. Então, é importante a gente compreender isso, né? Compreender isso na nossa vida. A desarmonia que nós provocarmos, nós estaremos naquele instante nos desarmonizando e fazendo uma frequência com aqueles que estão na mesma faixa de vibração do mal que nós desejamos. Então, nós vamos atrair espíritos que desejam coisas semelhantes aos nossos desejos. Se forem bons os nossos desejos, que bom. Estaremos atraindo bons espíritos, mas se for mal, que tragédia para nós. Que tragédia. Porque vamos responder por eles? Vamos. Porque nós erramos ou pecamos, como dizem, né? Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Nós erramos por pensamento, palavras e obras. Respondemos nesses 3 níveis, respondemos por esses 3 níveis. Por pensamentos, por palavras e por obras. Então é importante a gente refletir isso essa noite. E, finalmente, tem uma prece refratada que a gente vai entender o que é, e depois vai ver no próximo capítulo de quem é essa prece e por que essa prece. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas, ou seja, das protegidas do Clarencio, do quadro de reencarnações sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Perguntou Clarencio, preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. Vamos ver o que é isso. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Definição de prece refratada. É aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então, essa prece é uma prece que conseguiu alcançar uma grande região, mas ela foi refratada. Por quê? Porque a quem ela se dirigiu na oração não pode atendê-la, mas não ficará sem o atendimento devido, porque a prece foi feita de uma forma tão significativa, tão verdadeira, que alcançou as esferas superiores. A pessoa estava dirigindo a uma determinada outra, na qual não estava no nível evolutivo para poder respondê-la. Mas os espíritos daquela região mais evoluídos vão atender ao apelo dessa alma. E é isso que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Quem foi esse espírito que fez uma prece tão significativa, que chegou aos bons espíritos, porém ela foi refratada porque ela foi dirigida a um espírito que não tinha condições, ela achava que aquela pessoa tinha evolução, mas aquela pessoa não tinha evolução suficiente para atendê-la. Mas a prece dela fica sem resposta? Não, não e não. Aos que tiverem condições evolutivas, responderão àquela prece dessa criatura. E aí a gente vai ver nesse livro, porque vai ser em torno dessa prece que esse livro vai ser construído, que as histórias desse livro vai ser construída. Então a gente vai ver isso no nosso próximo capítulo, não percam. Vocês vão ver de quem foi essa prece, para quem foi dirigida e por que ela foi para outra direção. Pode falar, Edilene. Tá sem som, querida. Tu tá com o som fechado. Não, Eni, você está empolgadona. Gostei. Eu adoro. Essas obras de André Luiz são uma maravilha, né? Hoje a gente teve um pouquinho de uma aula mais técnica, mas foi só para a gente ir preparando para outros assuntos, tá? Às vezes um pouquinho de aula técnica, falando um pouco de física, um pouquinho chato, mas é importante para o entendimento de outros assuntos, tá bom? Esse livro é o mais bonito. Esse livro é bonito, né? Muito bonito, né? É um dos que eu gosto também. O que eu mais gosto é No Mundo Maior, confesso, Nosso Lar, No Mundo Maior, e depois vem esse aí. Mas são obras maravilhosas de André Luiz, na qual a gente deve ao André Luiz muito, né, por ele se prestar a fazer essas obras para todos nós. Então, gente, da minha parte, eu não tenho mais nada para falar, já falei demais fora da conta,
Desejo a todos vocês uma semana de paz e luz, que a força do Mestre Jesus e seu amor possa influenciar os nossos corações, nos retirar das sombras, nos retirar as sombras, nos ajudar a sair das sombras que estão dentro de nós, melhor dizendo, porque ainda somos seres compostos de luz e trevas, ainda. Então, que nós possamos trabalhar as sombras que existem dentro de nós com o amor do Cristo e com as obras de Kardec, as obras complementares que vieram por Francisco Cândido Xavier, e uma delas são a série toda feita, a série do mundo espiritual por André Luiz, que nós viemos estudando há muitos anos já, né? Então, que nós possamos utilizar. Vamos ter tá? algo.